professor, meu nome é Graziele de Almeida Sabino e em conjunto com os meus colegas a gente fez o trabalho final de IA e o tema central é a modelagem preditiva aplicada ao risco de evasão acadêmica. O grande propósito desse trabalho não foi apenas criar um classificador automatizado, mas sim desenvolver um ecossistema de software resiliente que integraria duas das principais vertentes da IA: o poder estático e preditivo do machine learning clássico e a capacidade de tradução do conhecimento humano oferecido pela lógica fuzzy. Observando o código exposto aqui no nosso notebook, mais especificamente na parte 2, a geração de dados, iniciamos o desenvolvimento com a estruturação e o carregamento de uma base de dados composta por 200 registros detalhados de estudantes. A nossa primeira grande escolha de arquitetura foi a seleção dos atributos. Compreendemos que analisar apenas notas e faltas tradicionais seria uma abordagem reducionista. Por isso, a nossa engenharia de dados mapeou variáveis comportamentais e digitais profundas, o volume de acesso ao ambiente virtual de aprendizado, o AVA, o número de atividades efetivamente entregues, os dias acumulados de atraso nas submissões e o histórico de reprovações anteriores do aluno. Defendemos convictamente a escolha destas variáveis porque a nossa análise exploratória, refletida nessa matriz de correlação, provou matematicamente que o atraso nas tarefas e o baixo engajamento digital possuíam uma correlação linear fortíssima com o aumento do risco de evasão. E nós validamos os nossos dados estatisticamente antes de alimentar qualquer algoritmo. Isso garantiu que o modelo aprendesse padrões reais e não ruído. Bom, entrando formalmente aqui no módulo de Machine Learning, na parte 5, vou rolar um pouquinho aqui. Aqui a gente teve o pré-processamento de dados. E aqui no nosso treinamento do modelo de Machine Learning, ele treina um modelo de classificação usando o algoritmo de árvore de decisão. Bom, eu queria deixar claro que a nossa linha de defesa para a escolha desse algoritmo específico, no domínio da educação e da gestão acadêmica, modelos do tipo caixa negra, como as redes neurais profundas, são frequentemente rejeitados por falta de explicabilidade. Um coordenador de curso não pode intervir na vida de um estudante baseando-se apenas num output, probabilístico abstrato. Bom, porque nesse caso, ele necessitaria de justificativas, A árvore de decisão funciona como um modelo de caixa branca. Ele foi gerando nós de decisão puramente lógicos e regras visuais explicitáveis, o que estabelece uma ponte perfeita com a estrutura de regras, se então, da lógica fuzzy. Adicionalmente, aqui nós destacamos que o rigor técnico aplicado na configuração do hiperparâmetro, no MaxDef5, para limitar a profundidade, para melhorar essa interpretabilidade, ele, dada essa dimensão da amostra, se a gente permitisse que a árvore crescesse de forma livre e indeterminada, o modelo sofreria inevitavelmente de overfitting. E ele iria memorizar as inconsistências, do conjunto de treino, perdendo completamente o poder de generalização no mundo real. Ao limitar isso rigorosamente, a profundidade máxima em 5 níveis, a gente conseguiu assegurar um modelo mais harmonioso, estaticamente estável e computacionalmente eficiente. Agora, sobre a nossa avaliação do modelo de Machine Learning. Bom, aqui a gente vai avaliar o desempenho do modelo de Machine Learning usando métricas como a acurácia, matriz de confusão, precisão, recal, F-score e a importância das variáveis. Aqui eu vou mostrar o nosso gráfico de métricas, e a matriz de confusão em formato de gráfico. Nós tivemos Só um momento. Aqui. Nós tivemos essa acurácia, esses dados. E aqui nessa parte 6, nós procedemos à avaliação do modelo utilizando o subset de testes, que foi rigorosamente isolado durante a fase de treino, e o classificador obteve uma acurácia global de 72,5%. Aqui mais alguns dados, a importância das variáveis também, para o senhor conseguir ver. No entanto, a nossa defesa acadêmica quer reforçar que, em problemas com forte impacto social e humano,
Avaliar o sucesso de um software apenas pela acurácia global é um erro metodológico, né? Então, a nossa métrica de ouro que a gente defende aqui é de alto risco, que alcançou ali em média 62,5%. Numa instituição de ensino, o custo operacional e humano de um falso negativo é imensurável, maior do que um falso positivo. Se o sistema cometer um falso negativo, significa que classificou um aluno em período crítico como risco baixo. A instituição não irá agir e esse aluno irá abandonar a universidade. Se o sistema cometer um falso positivo, a coordenação irá apenas convocar um estudante saudável para uma mentoria preventiva extra. Portanto, nosso código foi deliberadamente calibrado e defendido para maximizar a captura de estudantes vulneráveis. Finalizada essa validação estatística, passo agora, vou explicar um pouco a outra parte para o senhor, aqui sobre o aluno B. Aqui nós temos o nosso sistema de inferência FUSE, que ele vai construir um sistema de inferência FUSE, né, para avaliar o risco de evasão, definindo variáveis de entrada, né, antecedentes, e variável de saída, na parte 7. Na parte 8 do nosso notebook, nós testamos o sistema FUSE. A gente aplicou esse sistema em caso de teste para demonstrar o funcionamento e as classificações de risco resultantes, que é aquele risco que eu expliquei um tempinho atrás, passar um pouquinho mais o código. Aqui a nossa parte 9, que é a comparação entre o Machine Learning e o Fuse, né? Que aqui a gente fez uma comparação às predições do modelo de Machine Learning com as inferências do sistema Fuse para o conjunto de teste, analisando a concordância entre as duas abordagens. Aqui a taxa de concordância que eu citei no início, 62,5%. E na nossa parte 10, aqui nós temos as visualizações dos gráficos. Aqui será gerado, né, os gráficos para comparar visualmente as predições de risco de evasão entre o modelo de Machine Learning e o sistema Fuse. Desculpa, fui um pouco rápido. Bom, o algoritmo que executa a fusificação destes inputs nítidos, ele ativa um paralelo às regras de penalização correspondentes e processa a agregação das superfícies de saída. E aí, finalmente, realiza a defusização, recorrendo ao método de controle, que calcula o centro de gravidade da área resultante. O output matemático exato calculado pelo nosso código e impresso no ícone foi de 61,13%. 61,13, desculpa. Posicionando o estudante de forma precisa na zona de transição para o risco médio alto. E isso demonstra que o valor prático da nossa aplicação, ela prescinde de labels binários e frios de sim ou não. E o sistema desenvolve uma métrica contínua e linear de 0 a 100, conferindo à instituição de ensino o poder analítico e de ordenar os estudantes por ordem de criticidade, otimizando recursos pedagógicos disponíveis. Por fim, na parte 11 do notebook, nós realizamos o cruzamento analítico das duas inteligências independentes. Vou mostrar um pouquinho o código para o senhor. Bom, o nosso código quantificou uma taxa de concordância exata de 62,5%, que eu citei anteriormente, entre as previsões geradas pela árvore de decisão e as saídas calculadas pelo sistema FUSE. No âmbito da ciência de dados, este alinhamento é considerado excelente. Ele valida a integridade de ambos os modelos. Nas regiões de convergência, a fiabilidade de predição é absoluta, oferecendo total segurança para a tomada de decisões. No entanto,
O ponto mais relevante da defesa aqui do nosso software reside na resolução de uma vulnerabilidade lógica que identificamos durante os testes. A nossa base continha 200 perfis altamente heterogêneos, mas o escopo original contava apenas com 6 regras full estritas. Estatisticamente, nós detectamos que 11 estudantes com perfis atípicos não ativavam nenhuma das regras, o que causaria uma falha crítica no motor de inferência, retornando valores nulos do tipo NaN e bloqueando a aplicação em produção. Para solucionar esse produto e garantir a resiliência contínua do software, nós desenvolvemos e implementamos uma lógica de contingência na arquitetura do código. O sistema captura a ausência de ativação das regras e injeta dinamicamente um valor padrão neutro de 50.0. Isso prova que o nosso código é tolerante a falhas, seguro e está maduro para operar em ambiente de produção real. Bom, nós concluímos aqui convictos de que entregamos uma solução robusta e escalável e uma automação estatística com discernimento humano. Na parte 12, nós temos a exportação de resultados, onde salva a base de dados gerado e gera um arquivo CSV. Muito obrigada e foi isso.